noite, galera. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui com LT, né? LF. LD foi ótimo. Olha como é que já tá a mente do homem. Tava editando aí de cedo, cara. Da cidade, comprar peças e tal. Mas é isso, galera. O LF vai estar trazendo para a gente uma informação muito importante. Não é só saber produzir, né? Não é só saber escrever um bom filme e filmar. Se você não domina essa parte de captação e se organiza para isso também. Então eu acho super importante. Acho que isso abre para a gente uma possibilidade enorme de diálogo com outras esferas. A gente sai da nossa bolha, né? E vai dialogar, se profissionalizar. Acho que esse é o nosso objetivo e o mestre aqui vai compartilhar com a gente os segredos. É isso. A casa é sua, irmão. Obrigado a todos. Obrigado por vocês disponibilizarem o tempo de vocês para estar aqui numa terça-feira, com muito calor, né? Um trânsito que está para chegar aqui, difícil. Então, eu sou Luiz Felipe, por isso LF. Esse curso eu bolei tem um tempo, mas é a primeira vez que eu tô apresentando ele. Eu fui professor da Escola Darcy Ribeiro, do módulo de captação de recursos, de produção, e aí eu, enfim, resolvi caminhar aí para a parte de economia criativa. Porque assim, esse curso vai ser dividido em duas partes, uma hoje e uma amanhã. Hoje nós vamos falar só sobre economia criativa e amanhã a gente vai focar apenas nas oportunidades do mercado do audiovisual, e aí eu vou apresentar melhor essa parte de captação focada para o audiovisual. Hoje eu vou dar uma pincelada para o mercado de economia criativa em geral, na verdade para o mercado de cultura, né? Porque a economia criativa ela engloba mais do que apenas o mercado da cultura. A economia criativa é tudo que envolve algo que seja produzido a partir do seu pensamento. Então, por exemplo, a arquitetura faz parte do mercado de economia criativa. Então, ele é muito maior do que a gente imagina. Essa primeira parte do curso, ela é voltada para a gente ter um apanhado geral de tudo que é economia criativa, ter um apanhado dos números que a gente retorna para a economia formal brasileira, para a gente também poder defender. O objetivo sincero aqui para vocês é para a gente poder defender o nosso mercado dentro da realidade política atual, porque a gente precisa defendê-lo, porque a gente está sendo atacado por todos os lados. Inclusive agora, na semana passada, no Congresso, na votação do orçamento lá de 2025, eles cortaram 84% da verba dos editais emergenciais, que são muito importantes para a continuidade da política pública de cultura. Então, assim, quanto mais pessoas informadas nós tivermos para defender a atividade cultural, seja ela qual for, é muito importante. Então, assim, o meu objetivo aqui hoje é estar trocando com vocês constantemente. Então, eu vou falar um pouco sobre mim, mas eu quero ouvir sobre vocês também. Então, assim, para começar, eu queria ouvir brevemente, assim, 1 minuto no máximo, a história de cada um, o que cada um faz, por que está aqui, qual é o interesse, só para conhecer vocês mesmo. E o nome? Começando com o tricolor. Tá com o goleiro Fluminense? Casaco esse, né? Não, vamos lá. E o que te traz aqui, para aprender sobre o que você quer fazer com esse conhecimento que você tem? Sobre a área de vídeo, sobre a área de edição, como montar, como focar, como tudo, desde o zero, do zero até. Tá. E você? Sou Teodoro, formado em letras, sou por formação, mas amante de cinema desde criança, então desisti de ser professor.
Instagram. Siga. Tudo que é informação agora do cinema eu tô pegando pra ser referência. Eu estudava teatro e depois, tipo, parei, porque é responsabilidade, né? Você é novo, tudo mais. E aí até então ficou uma coisa muito parada, né? Tipo, não tinha mais como investir. E agora apareceu recentemente as inscrições para o curso de cinema. Falei assim, tá no meio da arte, tá lá disponível, tá de graça, o que custa, né? Tentar. Não sabia o que era audiovisual. Sempre fui muito apaixonada por filme, assistir e tudo mais, mas não sabia o tamanho do mundo que tinha por trás. São muitos cargos, né? E na primeira aula que eu tive aqui, da Semana do Audiovisual, eu cheguei em casa em êxtase. Eu falei assim, cara, eu tô drogada. Porque, assim, foi muita informação que eu não imaginava, assim, sabe? Como eu comentei aqui na semana passada, os meus olhos pareciam que mudou, assim, parecia uma câmera, parecia que tudo tinha significado. Agora eu tiro foto de tudo, assim, sabe? Meus ouvidos estão muito mais abertos. Tipo assim, eu não sei, eu acho que uma visão 360 do mundo. entendeu? Eu tô assim agora, tentando agora me descobrir, tipo, qual vai ser a área dentro do audiovisual. Você, seu nome, você não... Lua Alves. Lua Alves. Você já me contou sua história. Eu não tenho muita história não, cara. Eu sou o mesmo livro, eu tenho que ir pra Goró, dicção, na minha cabeça, encontrei um de louco parecido comigo. Cinema só tem louco. Pô, aí eu tô no lugar certo, Tu é a cara dos olhos, meu cara. Tira lá, mas é isso, cara. Eu sou um livro do teatro também, né? Só fiquei muito preparado. A oportunidade de academia de cinema na Rocinha foi uma hora que jogava pra mim, né, cara? Pensando em fazer um videoclipe, porque eu sou músico, né? Não, acabei construindo um roteiro, fazendo um filme, agora eu tô iniciando com essa galera. Caralho, isso aqui é a cachaça que realmente. Pô, falar em cachaça aqui, velho, vamos embora. Só por hoje. Mas a cachaça no sentido positivo da cachaça. No sentido que ela falou. Exatamente. É só uma analogia. Você é gremista? Você é Grêmio? Você é Grêmio? Sou gremista. Ah, tá não, porque o teu botafoguense que é tricolor ali, eu tenho que perguntar se o gremista é gremista. É torcedor democrático. Tá certo, tá errado. Hoje tá tudo. Seu nome é? Meu nome é Ramadan. Ramadan? Que legal, cara. Sou fotógrafo faz 10 anos. Sou semi-analfabeto. Fui espionado. E tô aqui pra galera que passar meu conhecimento e. Fotógrafo é semi-analfabeto, nada, pô. É a linguagem é a linguagem da câmera. Ramadan, como é que tira espelado? Oi? Como é que tira espelado? Não escutei. Como é que te diz penada? É espelado? Não entendi. Graças a advogado. Espelado. Você é a... Não, mas... Ela Você é a esposa ela é dele. feminista. Você é quem manda aqui, resumindo. Ela é quem manda. Você é Me chama Lucas Brasil. E o que você gosta do audiovisual, Lucas? Por que você está aqui? Falar que eu era fotógrafo. Falar que você é fotógrafo, que você acreditou. Das pessoas que acreditam quando vê as fotografias. O importante é você acreditar também, né? Nunca quase. Não tá pouco. Também me falaram que eu era produtor. Eu vou apresentar aqui pra você, eu sou produtor. Você é o... Cara, eu sou o Thiago, sou amigo do André aqui desde criança, a gente crescemos juntos, eu sou São Paulo, tô um mês aqui no Rio de Janeiro. Tá gostando do Rio? Cara, é o seguinte, é um confronto de realidade, de cultura, não é fácil você mas gostando pra caramba, aqui a realidade é diferente. Eu, na verdade, fiz transição de carreira muito, já fui gestão, hoje eu sou da área de tecnologia. Aí o André fez um convite para mim aqui, para vir para a cinema, para mim é tudo novo, embora vai ter uma mentalidade muito evolutiva, pode criar. E eu tô com o André aqui porque eu não vejo vocês aí, eu quero aprender muito com vocês. Eu acho que a arte, o teatro, ela tende a submergir a gente com a realidade, né? Eu acho que é isso que eu queria. Então eu tô aqui para aprender com vocês, escutar vocês. A questão da economia, buscar recursos. Eu fui durante 3 anos como presidente de uma associação, então a gente sabe como é que é muito penoso essa questão de você buscar recursos e dar mais na área de você cinema.
Então eu estou aqui para aprender com você, aprender com todo mundo. Transição e pouco limão. Eu ia fazer um comentário. Pode fazer. No cinema você vai utilizar muito dessa sua experiência com gestão. Cinema é muita gestão. Gestão de tudo. Você é Meu nome é André Alves, eu trabalho com maquiagem de efeito e efeitos especiais práticos. Legal, legal. E o senhor é? J. Varela. Sim. Ator, Ator, que legal. produtor de ação Ação, que legal. e faço uma outra coisa, executivo, disparado, entendeu? Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Espero que vocês gostem do curso. Isso. Boa noite. Você chegou agora, se apresente pra gente. Seu nome é? Eu sou Alice Nara, indígena do povo Mura de Manacapuru, Que legal. E qual é o seu interesse no audiovisual? diretora, roteirista. E assim, onde não dá para ser diretora roteirista, eu consigo ser assistente do diretor de fotografia. Ah, certo. Seja bem-vindo. E ele achou legal. É do povo Manacapuru. E o cara é educação. Então, gente, vou apresentar um pouco da minha história. Eu sou esse cara aí da foto, Luiz Felipe Predão. Eu sou cria da São Sebastião do Leblon, não sei se todos conhecem aqui. Vizinho, pô. Vizinho, praticamente. Como o nosso amigo ele é formado em gestão, eu sou formado em administração de empresas. Caí no audiovisual por acaso, muito por acaso. Eu me inscrevi numa vaga de estágio em Santa Teresa, não fazia a mínima ideia do que eu ia achar lá, o que era. Cheguei lá num canal de televisão minúsculo, que não passava em lugar nenhum. Mas, enfim, era um trabalho que dava para eu fazer o meu horário para ir para a aula, me dava alguma grana, porque o bolsista da PUC tem dinheiro nenhum e gasta muito para tentar se manter lá. Enfim, era o canal Cine Brasil TV. O canal Cine Brasil TV, ele, na época que eu entrei, eram só 2 canais de filmes brasileiros que tinham line-up na TV por assinatura, que era o Cine Brasil TV e o Canal Brasil. O Canal Brasil, ele é ligado à TV Globo e aos vários grandes produtores de cinema brasileiro, e existia na época um regulamento que obrigava toda operadora de TV por assinatura a ter um canal majoritariamente de cultura nacional. E o que o Canal Brasil, como o único canal que tinha esse conteúdo, ele se vendia para as operadoras por $1 por assinante. Então, assim, para a realidade do mercado de audiovisual, isso é um absurdo. De TV por assinatura, isso é muito alto. Então, a dona desse canal que eu trabalhei é Teresa Trautmann, é cineasta, se vocês quiserem pesquisar sobre ela, é uma cineasta incrível. O filme dela foi recuperado há pouco tempo, Os Homens que Eu Tive, é um filme revolucionário da década de 70, enfim. Ela resolveu fundar, ela tinha uma distribuidora, resolveu fundar um canal para brigar com o Canal Brasil por esses assinantes que o Canal Brasil estava cobrando muito caro. Enfim, eu entrei nesse canal em 2009, saí durante um ano, entre 2010 e 2011, porque eu fui morar fora, morei fora um ano. Em 2011, final de 2011 eu volto. Quando eu volto, eu já volto direto para o canal, de volta para o canal, ainda como estagiário. Só que eu volto num momento em que o regulamento da TV por assinatura está mudando. O regulamento em 2011, entre 2009 e 2011, aconteceu... Seja bem-vindo, querido. Seu nome é? Pedro. Seja bem-vindo. Entre 2009 e 2011, aconteceu a tramitação da Lei 12485, que mudou todo o mercado do audiovisual. Ela regulamentou o mercado re-regulamentou o mercado de TV por assinatura, criando cotas de telas para conteúdo nacional, criando cotas de canal para as operadoras de TV por assinatura e expandindo o fundo setorial do audiovisual. O fundo setorial do audiovisual antes só tinha linhas voltadas para cinema, e aí só tinha que é o PRODECINE, que é o Programa de Desenvolvimento de Cinema, e aí foi criado o PRODAV, que é o Programa de Desenvolvimento do Audiovisual. Eu acompanhei todo esse regulamento do canal, fiz toda a minha migração para a lei,
lançamento do fundo setorial, enfim, fui efetivado no canal em 2012. Em 2013 eu migro para a curadoria do canal. E aí eu bebo da água do audiovisual e nunca mais larguei. Porque a minha vida era, eu trabalhava fazendo duas coisas. Uma, vendo filme e fazendo programa. Eu dizia, as pessoas perguntavam para mim o que eu fazia, eu dizia que eu era garoto de programa. Era isso que eu fazia. É duro, né, irmão? Em 2015, por motivos de objetivo profissional, convite de diversos parceiros da época do canal, eu resolvi sair do canal e migrar para o outro lado do balcão. Eu comecei fazendo serviços audiovisuais em geral, relacionamento com a Ancine, prestação de conta. Bem, seu nome é? Márcio, seja bem-vindo, Márcio. Regularização de obra, classificação etária indicativa, tudo isso que eu vou falar para vocês amanhã, eu comecei fazendo isso. Eu comecei fazendo algo desse tamanho e hoje eu faço algo desse tamanho. Então, assim, o audiovisual é realmente um espaço onde a gente consegue fazer tudo. Eu atuo não apenas mais no audiovisual, eu já migrei para a cultura em geral. Hoje em dia eu trabalho carnaval, trabalho com festival de música, trabalho com alguns projetos esportivos, mas projeto esportivo é só projeto social. Não é algo que eu desenvolvo para ganhar dinheiro, para melhorar a subsistência, é realmente só para ajudar. Enfim, essa é a minha história. Esses são alguns dos parceiros. Eu trabalho desde 2007 na Grande Rio. Isso aí, objetivo pessoal, eu tinha o sonho de trabalhar no carnaval, sou apaixonado por carnaval. Consegui desde 2007 entrar na Grande Rio e ser produtor de carnaval deles. Eu fui consultor de projetos incentivados do Canal RU durante 5 anos. Vocês tiveram aula com o Cavi é um dos meus maiores parceiros, meu irmãozão. O Cavi falou para vocês como é que faz para produzir com baixo orçamento. E eu sou o cara que tem que falar com o Cavi que não tem como ele produzir com aquele orçamento. Então esse cara sou eu. Produzo o Camarote Arpoador, na Sapucaí, desde 2019. Aí o Festival de Samba da Grande Rio, que é o Guardiões da Favela. E a Urbano Filmes é a produtora que eu atuo como produtor executivo e o que me fez estar aqui hoje com vocês. Esses são alguns dos filmes que eu atuei. Cadê a nossa indígena? Esse contato é sobre os índios da região de São Gabriel, da Cabeça do Cachorro, lá no Amazonas. São Gabriel da Cachoeira? Então, São Gabriel é da a Cachoeira. cidade mais indígena do país. Isso aí. Isso aí. Esses são alguns dos projetos só que eu fiz. Tem outros mais que não dariam para colocar aí. Agora vamos começar a nossa lacafia. Vamos lá. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês pensam como economia criativa? Alguém tem uma ideia do que seria a economia criativa? Escute, gente, não tá? Investimento, tem a ver com investimento que a gente quer fazer. Também, tem a ver com investimento com o que você quer fazer. Separar uma quantidade de dinheiro para isso, para aquilo. Fazer com arte. Vamos lá, você está na frente, eu estou começando, você já está lá na aula de amanhã. Calma, mas você está certo, faz sentido. Diga, meu filho. Fazer com arte, transformar. Você fica investindo. Isso, também. Mais alguém? Vamos, gente, quero ouvir vocês. Eu acredito que sim, a ideia seria essa, de um modelo de economia autossustentável baseado na criatividade e na cultura local, não sei, mas aí já me vem o fato da velha colonização de ideias. Vamos lá. O ciclo da economia, o conceito de economia criativa é o seguinte: economia criativa é um setor econômico onde todas as atividades são voltadas ao uso da criatividade. Então, assim, a cultura é um dos pilares da economia criativa. Agora, vou pedir a ajuda de vocês mais uma vez. Além da cultura,
qual outra atividade profissional que você acha que se enquadre nessa categoria de economia criativa? Exploração, produção, Não, esporte. não, fora da cultura. A gente não está falando de cultura. A gente está falando de outras atividades. A gente pode falar de... Vou dar um exemplo. Tecnologia. Têxtil. Quem falou têxtil? Têxtil. Marcenaria produção de joia, arquitetura, design. Games ainda entra no mercado cultura. Games ainda é categorizado como mercado cultura. Arquitetura, produção de joias, indústria têxtil, moda, catering, enfim, as mais diversas coisas que vocês puderem imaginar entram dentro da economia criativa. A tecnologia não engloba também junto? Como? A tecnologia também engloba junto? Não, a tecnologia, existe uma discussão sobre isso ainda. Eles não colocam a tecnologia como parte da economia criativa. Eu entendo que é mercado de tecnologia de economia criativa. Eles entendem muito como periféricos, não é periférico. É porque a tecnologia ela se desenvolve, ela se divide entre produtos, segmentos. Exatamente. Ainda tem muitos segmentos, por exemplo, hardware é algo palatável, então não entraria na economia criativa. Sim. Mas, por exemplo, desenvolvimento de software de games entra como economia criativa. Então teria que segmentar. Porque a tecnologia, ela por si só já é um setor, mas está em função dos outros setores. Então você tem tecnologia para ciência, para medicina, para aplicada às outras, para arte, né? Quando vai, por exemplo, uma projeção mapeada, a tecnologia é para caramba. É porque assim, a tecnologia e a economia criativa, elas têm muitas similaridades no seguinte sentido, todas elas desenvolvem o conhecimento, elas desenvolvem a cultura, elas desenvolvem o intelecto, então elas são similares, mas têm as suas diferenças por conta da tecnologia. A tecnologia, por exemplo, ela entra no questão de produção de antena, então é um mercado muito amplo que aí segmentaram como um outro mercado, mas que também tem similaridade. Mas ela não está apartada, né? Não está apartada. Tudo que envolve pesquisa e desenvolvimento tem alguma similaridade com a economia criativa. Eu falo isso porque, como eu venho da tecnologia, a tecnologia, embora as pessoas entendam que existe várias segmentação, só que ela engloba um todo, né? E ela entra na questão da criatividade, porque precisa entender, né? O que é o entendimento da economia criativa? O que é o criativo? O que é essa economia, né? Estou te perguntando isso, só uma provocação, né? Para entender, né? Então a gente entrou nessa situação, mas continua, desculpa, Tati. Não, então eu quero trocar com vocês, pode ficar à vontade, pode falar quando quiser. Como eu falei para vocês, a economia é um termo criado para nomear modelos de negócio e gestão que se originam de atividades, produtos e serviços desenvolvidos a partir do conhecimento, criatividade e do capital intelectual de indivíduos. Você vê como até a terminologia ela coloca muito em ligação com diversas outras atividades. Se você pensar qualquer atividade que tem pesquisa e desenvolvimento, ela poderia se encaixar nessa classificação de economia criativa. O conceito, ele foi criado, a primeira vez que ele foi citado nos livros, datado no final da década de 60, se consolidou o termo no final dos anos 2000, apesar que no Brasil a gente só começar a falar sobre isso lá para 2011, 2012, mas no mundo inteiro ele começou a se consolidar a partir dos anos 2000. E, como eu perguntei para vocês, quais os setores que compõem a economia criativa? Aqui, só para vocês entenderem, eu não sei se está conseguindo, está dando para vocês verem mais ou menos. Só a parte preta. Tá, é porque eu não achava que era uma televisão. A indústria criativa ela é dividida em 4 núcleos. O primeiro é o núcleo de consumo, que são todas as atividades que são bens de consumo, como publicidade, arquitetura, design, moda. Todos esses mercados estão englobados dentro do núcleo de consumo. Tem o núcleo da cultura,
que somos nós que estamos aqui, que ele é dividido em 4 pontos de foco, que é a expressão cultural, que fala de artesanato, folclore e gastronomia, patrimônio e artes, que são serviços culturais em geral, museologia, produção cultural e patrimônio histórico, música e artes cênicas. O audiovisual, ele entra em expressões culturais. As mídias, em geral, que é editorial de livro, editoria de livro, e esse audiovisual aqui, ele é voltado para publicidade, ele é voltado para publicidade, desculpa, não, ele é voltado para redes de TV e para conteúdos midiáticos. E a tecnologia, com tudo seja pesquisa e desenvolvimento, biotecnologia e tecnologia de informática. Aí nós temos as atividades relacionadas à indústria criativa, que são todos os materiais que são necessários para a criação, para que esses serviços sejam feitos. Nós temos os serviços que também são conexos a essas atividades, são serviços que são necessários para que essas atividades sejam feitas, e as atividades de apoio. Aqui, na classificação, para a esquerda, é tudo que gera emprego direto através da atividade de economia criativa. E para cá é tudo que gera emprego indireto através da economia criativa. Então vocês veem que em diversos momentos eu vou falar de números de empregos diretos e indiretos, porque são coisas que são afetadas pela economia criativa. Por exemplo, o impacto direto. A academia de cinema está produzindo um filme. Então, esse filme ele gera um impacto direto na vida das pessoas que estão produzindo ali, né, essa história. Vamos supor que eles tenham a grana para pagar um cachê. Impactou ali porque gerou mão de obra local. Esse seria o direto. O indireto seria que esse movimento desdobrou para o comércio local. Exatamente. Tá. Vamos lá, vou dar um exemplo do audiovisual. A gente vai fazer, por exemplo, a TV Globo vai fazer uma novela. E a novela da TV Globo, ela grava externos. Empregos diretos são todas as pessoas contratadas para a TV Globo, sejam elas terceirizadas ou não, que estão envolvidas na produção. Segurança, ator, equipe técnica, esses são empregos diretos. Empregos indiretos por exemplo, ela alugou um condomínio para fazer uma locação. O cara da limpeza do condomínio, que ele foi contratado por causa daquilo, o cara da segurança do condomínio, por exemplo, o cara que fornece a alimentação pro condomínio, porque ele só está fornecendo a alimentação por causa da gravação da TV Globo. Então vocês veem como é o efeito em cascata. E esse efeito em cascada, se você parar para fazer essa relação de maneira ampla, você vai ver que a gente vai ter um guarda-chuva enorme dentro de um filme. Você tem filmes que a gente tem no set trabalhando 80, 100 pessoas, mas que na relação do filme global de trabalho, ele gera 2.500, 3.000 empregos dentro daquela cadeia produtiva, que ela vai em cascata. Quando não gera na pós, né? Tipo, vamos supor que um lugar fica famoso por causa do filme, daqui a pouco vira um ponto turístico e... Sim, isso é um impacto econômico indireto que aquele filme gera. Por exemplo, eu ainda estou aqui, o cara da casa lá que está vendendo a casa nova agora quer 28, 29 milhões. Aquilo foi um impacto indireto que o sucesso do filme teve. A gente tem casos de audiovisual aí, por exemplo, teve uma novela da Globo, que eu não lembro o nome, que se passava boa parte dela em Santorini, na Grécia. O número de pacotes aéreos vendidos para a Grécia no período da novela cresceu 25% por causa da novela. E um tempo atrás aí traziam para casa a galera vendendo um DVD 3x2, lá fazendo câmera louca. Era indiretamente também. Então, a pirataria, mas ele estava sendo beneficiado. Um outro exemplo, o que o Caviano, há uns 2015, 2016, o Caviano lançou um documentário chamado Cidade de Deus 10 anos depois.
E aí o documentário, ele virou uma febre entre os camelôs, porque os camelôs achavam que era a continuidade do filme. Então eles começaram a vender como se fosse um filme. Como se... Eu comprei achando que era continuidade. Isso aí. E aí eu tava virado no AMA, eu tirei uma foto do camelô, da banquinha, mandei pro Davi e falei, porra, teu filme aqui. Ele, cara, isso tá um inferno na minha vida, as pessoas estão me xingando, porque as pessoas acham que é a continuação da Cidade de Deus. Já mentira, tá vendendo pra caralho, e esse negócio é um documentário. Foi impacto, né? Então assim, pra você ver como as atividades, elas... As coaduras, né? Exatamente, como tudo tá interligado. Como? Desculpa. Ó, só para vocês entenderem, o mercado da economia criativa ele é responsável por 3,1% do PIB brasileiro. Ele é maior que a indústria farmacêutica e que a indústria automobilística. Ele emprega 7,5 milhões de pessoas, são 130 mil empresas, das quais 13 mil são de audiovisual apenas. E tem uma projeção lá que até 2030 deve chegar a 1 milhão de empregos. Desculpa, gente. 1 milhão de empregos no mercado, só para o mercado audiovisual, tá? Só empregos diretos são só para o mercado audiovisual. Até 2030. Aquecido aí, hein, esse mercado. Já esteve mais. Já esteve mais. A gente está num período bem entre safra mesmo. É, porque nós tivemos um contra aí, né, cara? Pô, essa nós tivemos uns tapas aí recentemente aí. Cara, mas mesmo com os tapas que a gente teve recentemente, o mercado já estava encolhendo de 2018. 2017 ele já vinha num movimento de encolhimento. É porque assim, o mercado ele cresceu muito de 2017, de 2010 a 2017 ele cresceu exponencialmente. E fez-se muita coisa e não tinha espaço para essa muita coisa. Então assim, tem muita... Formou-se muita gente, preparou-se para se chegar num momento de coisas que não aconteceu. A verdade é o início do Prodave, eles criaram muita formação, criaram muito curso, usaram muito recurso para formação, e aí acabou que isso gerou um hiato muito grande de técnico, uma quantidade muito grande de técnico, e concentrado, porque muito desse público é Rio e São Paulo, infelizmente. E a gente teve nesse período também muitas produções audiovisuais. Então, assim, a gente tinha um orçamento muito forte do Fundo Setorial do Audiovisual, e esse orçamento era de fluxo contínuo. Então, você tinha projetos todo mês, 2, 3 projetos com recursos sendo liberados, e 2, 3 anos para esses projetos ficarem prontos. E o que aconteceu foi que inundou o mercado de conteúdo audiovisual brasileiro. Os canais não compravam mais tanto quanto eles compravam antes, e no final das contas chegou a pandemia. Então a pandemia pegou todos os projetos de 2015, aprovados de 2015 a 2017, os projetos ficaram represados e não terminaram. Então todos eles terminaram em 2021, 2022. Então a gente tem um enxurrado de coisa que está sendo lançada pelos canais, e os canais não têm mais capacidade de lançar porque não tem espaço na grade. Não tem... E aí a gente teria que ter um espaço no streaming para esses conteúdos serem direcionados. E aí é muito difícil você conseguir um espaço na Netflix, no Amazon, nos streamings grandes. E o que acontece é que você acaba recorrendo... Assim, a Lei Paulo Gustavo ajudou a atenuar, porque lançou edital de licenciamento, vai lançar agora um serviço de streaming, que estão apelidando de Brasilflix, vai ser lançado. Maricá lançou também uma plataforma de streaming, Maricá Canal Brasil tem streaming? Tem. O Canal Brasil tem o canal, tinha o canal Brasil Play, agora eles direcionaram tudo para o Globoplay, e eles usam os espaços das operadoras. No Now você tem lá um catálogo de vídeo on demand do Canal Brasil. Mas não seria também que pega recurso do Canal Brasil?
Então, esses filmes, o streaming do Canal Brasil ele funciona de uma forma diferente do Netflix. O streaming do Canal Brasil, ele tem no streaming os filmes que são licenciados pelo Canal Brasil. Sim, mas e se fizesse obras, a própria, e até para escoar esse que vem de graça, né, para a galera, às vezes a Essa pessoa não pergunta que eu tem. ia fazer, se esse projeto tende a ser frio e gratuito para a comunidade. Esses projetos em Brasilflix e os mais legal. são gratuitos. O problema é que, por exemplo, eles são projetos limitados, porque eles pegaram recursos, licenciaram alguns filmes, não puderam botar todos os filmes, então você vai ter bastante conteúdo, mas ainda vai ter muito conteúdo que não está disponível. Vai ter muito conteúdo que foi exibido, por exemplo, Cine Brasil TV. O Cine Brasil TV hoje não tem, infelizmente, relevância quase nenhuma, porque ele saiu das principais operadoras de TV por assinatura. Então, o cara que teve um filme contratado pelo Cine Brasil no Prodave, a gente chama de primeira janela, que é a primeira exibição, né? A primeira janela dele, ele é comprometida, porque como é um número de assinantes muito limitado, o filme é praticamente inédito. E aí esse cara vai correr atrás de outros licenciamentos para tentar botar esse filme com uma janela maior, gerar retorno para esse filme, e aí é um trabalho hercúleo que a gente tem que estar fazendo o tempo todo para tentar fazer um filme, rodar um filme ter um histórico bom. E isso falando do... Oi, boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Não, o que seria Hercúleo? Hercúleo é um trabalho muito forte. Remete a Hércules. Isso aí já sabe. Como é que vocês conseguem escoar isso? Como que as pessoas têm acesso a essa informação? Você está falando para mim, isso é novo. Tipo assim, eu nunca tive acesso. Para ter um streaming que tem acesso, isso é gratuito, as pessoas conseguem acessar. Então, porque não conseguem. ainda não foi lançado. Serão lançados. Isso. Sabe, já teve licenciamento, eles estão preparando. Então ele não está no mercado. Você é o cara da tecnologia. Você deve saber o quanto o streaming dá trabalho. Não, caralho. Você sabe que o bagulho não é fácil. A conexão, a gente pensa em todos os caminhos, né? Então, estou te perguntando isso porque você está falando, nunca vi. Você está pesquisando. E aí você tem, se for uma coisa que vem de conta com o Netflix, você tem o Netflix, você tem algo que é gratuito, né? Que fornece essas informações, é gratuito. Como que chega nas pessoas, né? Como que as pessoas, assim, por ser, tipo assim, o Réis Mortais aqui tem acesso a esse tipo de informação? Então, mídia especializada em audiovisual, Tela Viva. Tela Viva. Entra lá na Tela Viva uma vez por semana, tem mais no mercado audiovisual. E além disso, assim, vou te dar um outro exemplo. Para filme nacional, eu sou fascinado por filme antigo. Eu vejo tenho 50, 60, 70, eu adoro. Então, assim, muitos dos filmes não estão disponíveis. Você tem que buscar isso. Eu entro, aí tem a página lá no Twitter, que acho que é Arquivo do Cinema Brasileiro. Isso. Os caras estão lá botando filme brasileiro no YouTube, disponibilizando no Drive pra galera conhecer. E a gente também, parte da gente... A fonte de filme nacional está sendo tudo TV. Sim. Tem na grade lá de filmes, tem uma pessoa lançando também. E aí, quem puder tiver essa possibilidade... Não. Que quem tiver essa possibilidade, por exemplo, tem o Amazon. O Amazon tem filme brasileiro pra caralho também. O Amazon tem, agora eles colocaram, se não tiver todos, deve ter quase todos os filmes do Coutinho, caraca, desculpa gente, minha memória, depois que eu tive Covid, minha memória ficou péssima. Dos Barretos, da família Barreto, do Bruno, do Fábio, tem quase toda a filmografia deles lá no Amazon. Então, assim, é só vamos dar uma procurada, vamos buscar. É difícil, eu fico frustrado direto, porque eu procuro os filmes que eu não acho em lugar nenhum. Aí, pô, tem um filme agora que é o primeiro filme da Fernanda Torres que eu queria muito ver, que é Policência Eu Vou à Luta. O filme tem um lugar, da Claro TV, que você tem que ser assinante da Claro para assistir, não tem outro lugar. Entendeu? Então, assim, desculpa, pra mim, isso como atuante no mercado audiovisual, isso é um absurdo. Mas vamos lá. Aí, até o movimento que a gente faz, que eu faço com o Cavi.
tem muita coisa de produtores antigos que já faleceram que a gente tenta disponibilizar. Mas aí a gente precisa também, é o que eu estava falando para vocês aqui mais cedo, sobre ter conhecimento. A gente precisa ter conhecimento para também impressionar. Porque muitos desses filmes estão na Cinemateca Brasileira e que toda semana, até na época do governo Bolsonaro, ela pegava esse fogo toda semana. Por exemplo, eu tenho 11 filmes de um diretor que eu representava, que o cara que era, já tá no terceiro, pra vocês terem uma ideia, já está no terceiro herdeiro. O diretor morreu, passou para o assistente de direção, que foi o cara que eu conheci, gente boa, um senhorzinho maravilhoso, que morreu e passou para a esposa dele. E a esposa dele também já está virgem e morreu. E que no incêndio que teve de 2018, esses filmes estão depositados na Cinemateca. A gente, de 2018, a gente está em 2025, eu não consigo saber se foi queimado ou não foi. Eles não informam. Então, assim, eu não sei se o filme se perdeu ou não. Se os filmes se perderam ou não. Tudo bem que não é tema, né? A questão da democratização das informações da internet devia ser muito clara. Isso está falando, a pesquisa, você pesquisar determinado filme, você tem que saber como que você pesquisa, não adianta você jogar no Google. Muitas pessoas acham que só jogar informação no Google. Não, no Google você tem que saber pesquisar, como você vai buscar, qual algoritmo você vai colocar ali. Eu estava conversando com o André, falei, André, tem um filme que entra num debate referente, são duas questões de mundo, sabe? Dos Morlock e tal, que é a questão do Máquina do Tempo. E é um filme antigo, mas ele traz uma crítica da realidade atual. Eu falei, André, vamos assistir esse filme, que esse filme vai ser legal. E baixar esse filme, irmão, você não tem noção do que eu tive que fazer. Fala aí. Eu achei interessante você falar que não conseguiu ver o primeiro filme da Fernanda Torres. Eu não consegui ver o meu primeiro filme, o primeiro longa que a gente produziu, porque foi parado no NetNow, a gente teve que ver no Camelô. Aí, baseado nessa experiência, é verdade, quem aqui tem NetNow é hoje. E baseado nessas experiências, como que a gente vai acreditar em economia criativa livre, se ainda a gente vai ter que usar ferramentas e como chama, plataformas, estruturas no mercado de um modelo de mercado estruturado por ainda um capitalista e colonizador. Tá, mas vamos lá. Aí eu vou entrar numa discussão mais ampla com você. Porque a minha visão, na verdade, é totalmente contrária à sua, porque a digitalização tornou o cinema muito mais democrático. Porque eu sou de um período, eu peguei o final do período da migração entre a fita beta e a digital, entre a fita beta e a digitalização. Então, por exemplo, um rolo de filme de 35mm para filmar um filme, para gravar um filme, você já tem noção do quanto custa? Hoje em dia não. Absurdamente caro. E você tem um fornecedor. O monopólio é grande. Agora tu imagina o cara em, sei lá, vamos botar nem muito para trás, 94. Aí o cara tinha que filmar um filme, queria fazer um filme e ele precisava de uma máquina de filmar essa aqui. Vamos lá, vou pegar a minha infância. Essas aqui ainda são novas. Mas o cara vai pegar uma máquina de filmar dessa aqui, uma HDV dessa aqui. Quanto custava uma câmera dessa em 94? O professor está querendo fazer comparação de valores. Não, eu não estou fazendo comparação de valor. O que eu estou falando para você é uma coisa que as pessoas nem sabem a resposta. Então, não, o que eu estou querendo falar para você é que você está vendo a parte do copo meio vazio. E eu estou tentando te fazer ver a parte do copo meio cheio. Porque se você... A gente já viu a parte meio cheia, a gente quer o copo cheio. Eu sei. A gente quer o copo cheio, mano. Vendo metade vazia, a gente tá vendo aqui, ó. Eu quero a gente tá aqui vendo a metade mais cheia. Que é relacionado também ao que o Luiz falou, a partir do ponto de vista daqui, a gente sempre tem debatido e discutido sobre o estrabismo cultural e a apropriação cultural. A gente vê por aí que as grandes marcas e os grandes estúdios, eles adoram usar a estética indígena ou a estética favelada. Mas quando se trata de contratar criadores originários desses territórios, a lógica ela muda. Como que a gente faz para mudar esse paradigma? Então, vamos lá. Eu não tenho como te dar uma resposta assertiva de dizer como é que eu faço para quebrar esse paradigma. Só que eles fazem isso porque é muito difícil você mudar o status quo de qualquer coisa.
principalmente quando você está num cenário de comodismo, de comodidade. É muito cômodo para o cara ele usar a sua mão de obra barata, ele contar a sua história da forma, da visão dele, se apropriar da sua história e na hora de filmar ele botar uma pessoa que é da confiança dele, que ele sabe que vai filmar do jeito que ele quer. Padrãozinho. Padrão. Então, o cara, ele quer controlar o que ele vai ter como resultado final do investimento que ele fez. Entendeu? É por isso que o status quo é mantido dessa forma. Qual é a forma da gente quebrar o status quo? A forma da gente quebrar o status quo é fazendo o que a gente está fazendo aqui. A gente está reunido agora, juntando conhecimento. Vou terminar e você vai me entender. A gente está reunido agora, juntando conhecimento e fazendo o quê? Hoje eu estou apresentando o mercado de economia criativa. Talvez eu espero que vocês saiam daqui entendendo o que é economia criativa. Para amanhã eu poder mostrar para vocês a forma que esses caras fazem para captar recursos. Eu não vou dizer para você que você vai ganhar R$1 milhão amanhã, mas eu vou dizer para você que talvez um edital de 30 mil você consiga ganhar para fazer o seu curso. Eu vou dizer para você que talvez você consiga fazer um plano comercial da sua obra melhor para que você possa vender a linguagem que você quer vender. Só que a gente tem que pensar também de uma outra forma. O audiovisual ele é um mercado. A gente precisa, como todo mercado, precisa de um consumidor. E a gente tem um consumidor formado de uma determinada maneira. Então, assim, os caras fazem filme com um público de, sei lá, de 20 milhões de pessoas. Eles sabem que aqueles 20 milhões de pessoas assistem aquele tipo de filme. É por isso que toda hora a gente tem filme da Ingrid Guimarães. Porque o pessoal sabe que vai ter comédia pastelão, o cara vai assistir a nova chanchada, New Chanchada, o cara vai assistir, vai rir, vai se sentir bem e vai dar retorno para ele. O carnaval, ele gera 50 mil empregos, dentro dessa conta, empregos diretos e indiretos, movimenta a economia da cidade em 5 bilhões, 1 bilhão só no Sambódromo, 90% de ocupação da rede hoteleira, e só para vocês terem noção, a prefeitura investe 50 milhões e gera retorno só de ISS 200 milhões e retorno total de imposto 500 milhões. Esses números, pessoal, eu trouxe aqui, não é para vocês se sentirem marginalizados, não. É para vocês, ao contrário, é para vocês entenderem que a cultura tem um papel preponderante na economia e que vocês têm que defender isso. Lei Rouanet gera recurso, gasta recurso, o nego rouba. Não, Lei Rouanet gera recurso para a cidade, gera emprego, gera retorno econômico. Para cada real investido em Lei Rouanet são quase R$2 que retornam. Num projeto audiovisual, cada R$1 de recurso que é colocado retorna R$3,6 para a economia da cidade. Então é para vocês defenderem a cultura. É para quando vocês se sentirem atacados por algumas pessoas que usam isso como argumento, vocês terem conhecimento também para refutar essas pessoas e para vocês construírem esse argumento. Você tem, dentro de uma festa que acontece em uma semana, 50 mil empregos dentro da cidade do Rio de Janeiro e é talvez a única festa dentro da cidade que o protagonista é o público marginalizado, é o negro. Todas as escolas de samba são negros. As escolas de samba é uma construção negra, por mais que a festa precise evoluir muito, porque ela ainda não inclui os negros nas arquibancadas, mas já melhoramos muito por conta dos ensaios técnicos que são gratuitos, que o público tem acesso, que o público também pode consumir carnaval num espaço democrático dele. Os setores populares foi por inscrição, então ficou mais acessível nesse sentido. E os números do carnaval bateram recorde. Bateram recorde. Esses números são do carnaval do ano passado, 2024. Não são do ano 2025, ainda não tem. Não saíram ainda. Teve uma projeção maior, então, esse ano. Provavelmente.
O setor 1, que são só as escolas de samba. O 3... Não, o 13 e o 12. É porque não, antes... o 3 também é 3 popular. também. Porque é dado pelas escolas de samba. O 1 é distribuído pelas escolas de samba e o 3 é distribuído pelas escolas de samba. O 11 e o 12... Não, foi o 12 e o 13. O 12 e o 13 que são de graça, que você vai lá, cadastra fácil. Mas antes não era assim, isso tornou muito mais acessível. Eu acompanho bastante carnaval, antes o ingresso do setor 1 ia para mão de cambista. A facial melhorou muito isso. E aí melhorou muito. Mas quem faz a distribuição do 1 e do 3 ainda são as escolas de samba. O 12, do 11 e do 12 é a Eliasa faz cadastramento. Mas antes era um valor menor, mas tinha esse problema do cambista realmente que as pessoas pegavam esse ingresso e revendiam. E eu, particularmente, eu nunca tinha visto a Sapucaí tão cheia que nem eu vi esse ano. Eu já trabalho no carnaval desde 2017. Então, assim, até no grupo de acesso estava super lotado. E como eu disse, assim, é uma festa que privilegia o público negro. Foi um dia a mais, né? Mas mesmo com um dia a mais, porque o grande argumento, o grande argumento do dia a mais gera emprego. As escolas de samba geram muito emprego nas suas comunidades. Tem uma galera que está ali o ano todo trabalhando nas escolas de samba, tem uma galera que está o ano todo mudando a vida realmente com as ações da escola, tendo os impactos que a escola tem dentro daquela comunidade. Então, assim, o carnaval é um exemplo muito legal. Fora a oportunidade de viagens, que as pessoas vão conhecendo o mundo e assim o carnaval, mostrando o carnaval para o mundo todo do Brasil. Como eu falei para vocês, assim, o papel do governo é fomentar a cultura, porque muito mais do que impacto econômico, a cultura tem impacto social e educacional. E além de ter um papel exportador, porque é através da cultura que a gente tem, que o exterior tem uma visão sobre a gente. Então, por exemplo, vocês acreditam que esses doramas que estão que viraram febre no Netflix, música sul-coreana, vocês acham que isso é por acaso? Inclusive hoje está tendo um evento. Está tendo um show hoje. O governo da Coreia do Sul, no final da década de 90, eles resolveram criar uma estratégia para fomentar a cultura da Coreia do Sul fora da Coreia do Sul. Então, eles mandaram diversos profissionais para todos os pontos do mundo e essas pessoas criaram estratégias para fazer a cultura coreana chegar em outros países. E através disso a gente hoje tem os resultados deles gigantescos. E aí a gente tem outros exemplos. A Índia, Bollywood, eles usam isso como mercado estratégico. Os Estados Unidos, no final da Segunda Guerra Mundial, eles usaram a cultura americana massiva. Eles mandavam um navio no início do século, do século, eles mandavam navios para a América do Sul, seguindo com vários artistas, e esses artistas se apresentavam e difundiam a cultura americana dentro dos países da América do Sul. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles passaram a fazer isso através do rádio. Então, eles mandavam, eles faziam transmissões com transmissões modernas da época, e essas transmissões chegavam até o Brasil, até norte e nordeste do Brasil, se ouviam rádios de Miami. E através disso eles difundiam a cultura americana dentro do Brasil. O do Maranhão conseguia pegar da Jamaica, por exemplo, cultura reggae. Então, assim, a cultura, ele é o maior embaixador que um país pode ter. Então, assim, por isso que é tão importante e é um papel preponderante que o governo haja como grande fomentador da cultura e grande gerador de dinheiro, gerador de oportunidades, gerador de formação, tudo isso. A profissão racista, né? Bom, vamos agora, vou dar uma pincelada nos meios de financiamento. Os governos diretos são editais que investem dinheiro diretamente no seu produto, no seu projeto.
projeto. Tem alguns exemplos de editais, de fundações, normalmente fundações de grandes empresas, Itaú Cultural, Fundação Gerdau, Fundação Vale, tem a Fundação Natura. Todas essas fundações elas têm as suas diretrizes e em cima dessas diretrizes elas determinam como o seu edital é feito, quais são os assuntos que elas querem abordar, quais os valores e as linhas que são desenvolvidas através deles. Aí tem os editais emergenciais que agora viraram editais permanentes, que é a Lei Paulo Gustavo e o Aldir Blanc. Esses editais eles usam recursos do Fundo Nacional de Cultura e eles são repassados aos estados e municípios e são distribuídos através desses entes. Esses projetos são bienais, né? Então, por exemplo, no ano que tem Paulo Gustavo não tem Aldir Blanc, e no ano que tem Aldir Blanc não tem Paulo Gustavo. E a Paulo Gustavo é voltada para projetos maiores e o Aldir Blanc para projetos menores. Além das secretarias de cultura locais, aí eu dou um exemplo, Rio Filme, Funarte, SBCine, que fomentam também projetos culturais dentro das cidades. Aí você tem Maricá, que tem editais muito grandes de cultura, Niterói, isso para exemplos só dentro do Rio de Janeiro. Outros lugares do Brasil também tem. Fomento indireto. Fomento indireto são as leis de incentivo onde o dinheiro é aportado pelo patrocinador através de renúncia fiscal. A famigerada Lei Rouanet. Mas não existe só a Lei Rouanet. Grandes cidades, grandes municípios têm suas próprias leis do ISS, que é renúncia através do ISS. A cidade do Rio de Janeiro, ela é um caso, ela dedica 1% de toda a receita de ISS gerada na cidade a investir em cultura e 20% do que o incentivador, até 20% do que o incentivador pode pagar, tem que pagar de ISS, ele pode usar para patrocinar um projeto cultural. No caso da lei do ISS, é um edital que ele é aberto todos os anos no mês de maio, você escreve o projeto no mês de maio, ele é aprovado, aí o incentivador também tem o seu edital próprio, ele escreve a empresa dele para ser patrocinadora e você, no final do período, tem lá uma reunião entre o patrocinador e o dono do projeto. O ISS ele aceita inscrições por CPF, senão você ter CNPJ, tem só uma limitação de valor, como todos os editais. Aí ela entra na redução do imposto quando ele faz final de ano, é isso, né? Então, no caso do ISS é mensal. Mensal, né? Pô, então todo mês tem que subir, todo mês tem que pagar. 20% do período. Do período. Que ele tem que pagar, soma Coloca 10, ele paga 2 mil, né? Isso. Nessa aqui da Lei Rouanet, o patrocinador pode entrar estatal? Sim, pode entrar qualquer empresa que seja incluída no lucro real. Qualquer empresa. A Lei Rouanet pode ser até pessoa física. Até pessoa física. Desde que declare imposto de renda. Desde que declare imposto de renda. Aí tem os estados que têm a lei do ICMS. No caso do Rio de Janeiro, o patrocinador pode destinar até 3% do total de ISS que ele paga para projetos culturais. No caso do ICMS do Rio de Janeiro, eles patrocinam até 80% do seu projeto, 20% recurso próprio ou outros patrocinadores. A lei do ICMS, ela inclui infinidade de coisas, festival, tudo que você possa imaginar, até o carnaval é patrocinado pela lei do ICMS. Então, tudo é uma infinidade de coisas e a lei do ICMS ela fica aberta é um edital aberto em fluxo contínuo entre fevereiro e novembro. Tá, mas cada um desses tem sua regrinha lá, né? Cada um desses tem sua própria regrinha. Isso aí. Amanhã eu vou explicar melhor. Legal, top. Porque aí eu vou focar nos editais do audiovisual. E aí a gente vai chegar na Lei Rouanet. A Lei Rouanet é dedução através do imposto de renda. Aí a Lei Rouanet tem 2 artigos, o artigo 18 e o artigo 26. A diferença entre eles é que no artigo 18 o patrocinador ele pode declarar o custo de patrocínio dele como despesa operacional da empresa. Os setores patrocinados entre um e outro também são diferentes, não são os mesmos setores de projeto cultural que podem ser patrocinados. E a dedução do imposto também
também é diferente entre um e outro. Também tem uma infinidade de projetos, a Lei Rouanet, ela abarca muita coisa e cada coisa da Lei Rouanet tem a sua limitação. Então, se eu fosse trazer aqui todas as limitações de Lei Rouanet, a gente ficaria até amanhã falando sobre tudo que pode e não pode fazer com a Lei Rouanet. Se tiver interesse, eu consigo entrar lá no site, ele vai me colocar detalhe por detalhe. Eles têm ali um passo a passo, né? Tem. Você entrar lá no site, no Pronac. Vai estar lá o passo a passo, qual o projeto, tem inclusive agora tem o patrocinador, o valor que o patrocinador tem e o contato do patrocinador para você apresentar o projeto. Já tem tudo isso? No ICMS também tem. A prefeitura também tem, mas a prefeitura, como é um edital diferente, eles só divulgam depois do edital do patrocinador. Então, provavelmente em setembro ou outubro vai ter essa informação da prefeitura. No caso, o patrocinador também precisa ser aprovado. Na prefeitura, então, todos eles, tirando a Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet você é obrigado a ter lucro, se está incluso no lucro real, das outras duas todas têm avaliação do patrocinador. Mas o patrocinador ganha desconto no imposto dele? Isso. O patrocinador ele usa o imposto dele para patrocinar o seu projeto e, na verdade, ele está gerando marketing para a empresa dele. Porque ele recebe contrapartida. Todo material de divulgação do seu projeto vai ter que ter a logo do cara. Quando no início do teu filme vai ter a logo do cara. Aí o cara vai ter direito a X ingressos na tua pré-estreia. Então, assim, é um pacote de mídia que ele vai receber e que não é de graça. Para ele é muito proveitoso, porque ele não vai estar usando dinheiro próprio para estar divulgando a marca dele, ele vai estar usando dinheiro público. No caso, amanhã a gente vai abordar a lei do audiovisual. A lei do audiovisual ainda tem um artigo que o cara pode usar um imposto para ter participação no seu filme. Tem um artigo, no artigo 1º, o cara usa o dinheiro público e eles têm direito a gerar renda através dos seus resultados no cinema. Lógico que assim, é uma renda muito pequena, mas por exemplo, você pegar uma loucura, tipo um Tropa 2, o Tropa 2, os patrocinadores do Tropa 2 que usaram o artigo 1º, eles receberam retorno da bilheteria do filme, porque o filme gerou tanta renda que o cálculo fez a conta ficar positiva e ele recebeu alguma coisa. Acho que algo em ordem de 10, 15 mil reais, mas recebeu. Então o cara fica teu sócio no projeto. E ele não bota um tudo do dinheiro dele. Então, como o patrocinador vai muito a pena. Contrapartida dos lados ganha, né? Exatamente. É uma relação de ganha-ganha. Esse é o objetivo da lei de incentivo. É ser uma relação de ganha-ganha. E aí, o objetivo de trazer esse conhecimento aqui é para que vocês também entendam que quando você faz para o patrocinador pedir um patrocínio, você não está pedindo um favor para ele. Você está trazendo algo que vai agregar a marca dele, agregar a empresa dele, que ele vai gerar retorno, mesmo que não seja um retorno financeiro, mas é um retorno de mídia, é um retorno espontâneo de boca a boca, é um retorno de redes sociais e que isso, no final das contas, vira dinheiro. Mesmo que não seja dinheiro direito. É vantajoso para as duas partes. É vantajoso para as duas partes. E muito menos complexo do que as pessoas acreditam. Bom, aí é uma proposição de debate que eu trouxe, não sei se vocês vão querer debater, mas eu queria perguntar para vocês aonde vocês acham que, fora da cultura, onde a economia criativa está presente na vida de vocês, qual a importância dela na sua vida, e para você pensar em uma atividade da economia criativa e desenvolver na cabeça de vocês. Sim, rapidinho, tá? Rapidinho. Tirar foto. Bora, Tiago, explica um monte. Tirar foto de colar com os políticos, eventos, criar hashtag para direcionar a tipo teu coletivo, a tua coisa. Isso é uma coisa a custo baixo, mas uma coisa dinâmica de efeito imediato e mídia social, que é o grande, acho que está em dia. Hashtag, o canal QR Code e tal, para te direcionar. Faria isso. Mais alguém? Boa ideia. Mais alguém? Você, professora? Vai falar, peraí, só um minuto. Eu vou te falar,
Posso te propor um negócio para você? Economia criativa. Vamos lá. Pense em alguma coisa que envolva texto. Sim, eu mesmo fiz parte quando eu fazia correção textual para a editora. É um trabalho que parece que não, mas é um trabalho criativo. Você, além de fazer correção da língua portuguesa, você poderia fazer proposições de frases que poderiam ter mais efeitos do que aquilo todo o alimento do espaço. Tá, mas vamos pensar na ideia dele. A gente tirar a foto de Polaroid do turístico. E se a gente criasse um sistema de proposição de frases para essas fotos? Já existe um mercado para você é pago para criar frases para colocar no Instagram, nas fotos das pessoas. Elas passam foto e você cria uma frase que possa reverberar. As pessoas existe já esse trampo? Já. Existe trampo. E está na economia criativa. Fala aí. Acho que a economia criativa, dessa forma, não como sendo na arte, ela está presente na minha vida mais como criativa do que economicamente, somente como um meio de sobrevivência. Esquece a palavra economia, vamos ficar com a palavra só criatividade. Somente no jeito que a gente se vira no próprio dia a dia nosso para estar sobrevivendo a essas coisas da vida e almoçar, como você me perguntou, e comprar câmera, como você me perguntou. A sua vida é uma criatividade. É. E talvez eu não tenha interesse tanto econômico assim, talvez seja a coisa mais fácil que existe, seja ganhar dinheiro, eu só não aprendi ainda. Não, você aprendeu, pô. Esse cara é criativo pra caramba. Eu só me desculpa se a gente teve um embate, assim, meio pá, mas eu sou assim mesmo. Não, mas a palavra economia, ela não fala só sobre dinheiro. Sim, eu acho que ela está mais presente na minha vida na forma de sustentabilidade mesmo, de como eu sobrevivo. Porque eu tenho que arrumar uma forma criativa para mim não ser mais um... Por exemplo, esse da curso de baleiro. Eu aprendi uma ideia muito criativa com o Márcio da Brempa, por algum exemplo. Eu aprendi uma ideia de economia, através da observação, assim, como a vida do Márcio como modelo de mercado, durante o tempo que eu estava saindo da criminalidade, assim, o Ramadã estava preso também, nessa época a gente estava procurando um meio criativo de estar sobrevivendo de forma a se enquadrar no sistema honestamente, digamos assim, e a gente continua até hoje. E ele isso, eu me esqueço das coisas que eu estou falando. De uma hora para outra eu estou conversando contigo e daí a pouco eu já nem me lembro mais porque eu comecei a discutir. Agora, por exemplo, eu já estava falando contigo um negócio que eu nem me lembrava. Fala aí, professor. Um dia eu fui ver o Márcio trabalhar lá no Boteco Belmonte, vendendo vapor, ele faz isso. E aí eu falei assim, meu Deus, tem mais de 50 pessoas vendendo vapor aqui, Márcio, como é isso? Meu Márcio, pô, tu tá por fora, tu não sai lá do morro, pô. Aí eu falei assim, amanhã eu tô aqui com o meu aparelho. Na mesma hora. Vou te dar outro exemplo, vou te dar um exemplo de... Esse foi uma parada que mais me tirou do eixo nos últimos tempos. Eu estava umas 3 semanas atrás, eu estava no Pavão Azul com uns amigos meus, bebendo e conversando, e aí chegou um menino, 11 anos. Aí ele chegou para mim e falou assim, se o senhor virar essa garrafinha aqui, uma garrafa cheia d'água, água pela metade, se o senhor jogar a garrafa para o alto e ela cair em pé, eu pago 3 cervejas para o senhor. Se eu jogar a garrafa para o alto e ela cair em pé, o senhor tem que comprar uma caixinha docinho. Brigadeiro. Que ele mesmo vendia. Que ele mesmo vendia. Só que ele fez uma abordagem totalmente diferente de qualquer pessoa. E se ninguém deixasse em pé? E se nem não, a brincadeira era ir até ficar em pé. O combinado era esse. Aí eu joguei a primeira vez, ficou em pé. Ele jogou, ficou em pé. Eu joguei a segunda vez, não ficou em pé. Ele jogou a segunda vez, ficou em pé. Ele ganhou. Só que ali criou-se uma narrativa e uma troca tão legal que a importância
daquela situação já não estava mais de comprar brigadeiro para o brigadeiro. Quer dizer, no caso, para mim, essa brigadeiro já não estava mais a importância de gastar o dinheiro com o brigadeiro ou não. Estava mais no como a ele cativou para conseguir me tirar do lugar que eu estava, prestar atenção nele, entendeu? Interagir com ele, me divertir e poder ajudar ele. Da onde eu venho, o nome disso é mangueiro. Não deixa de ser. Olha, ele sabe o que significa mangueiro, agora ele tá falando a língua do povo. Uma forma de economia criativa que eu tenho visto, eu comecei a usar muito o TikTok recentemente. E uma forma de economia criativa e até de comunicação, de trazer muita gente da periferia à plataforma. Se você tiver mais de 10 mil seguidores, ela dá uma monetização. E aí eu tenho visto muita gente, tipo, se filmando, limpando a casa e ganhando muito público, lavando louça. Tem um catador que eu comecei a seguir, que ele tipo, tá engajando uma comunidade para ter uma monetização a partir dali também. E aí ele se grava mostrando, oi gente, eu tô começando aqui mais um dia, eu sou catador que não sei o que, se você puder me seguir, você fica por aqui. E eu tô achando muito legal, porque são muitas realidades diversas. Tem os influenciadores, a galera assim mais riquinha, mas tem tipo assim, muita gente mostrando o dia a dia. E isso está gerando um engajamento bizarro. E eu achei que isso é uma forma de economia criativa também. Que a pessoa está aprendendo a usar a plataforma para ter um retorno dali. E eu vejo muita gente de formas inesperadas. Há um tempo atrás eu não esperava consumir conteúdo de gente lavando louça. Ou de rotinas assim, de catador da pessoa mesmo se filmando, não tendo ninguém explorando a narrativa dela. Ele mesmo está fazendo na rede dele e contando e criando uma narrativa dele. Então eu estou achando muito legal ver essa galera que cria autonomia também, né? Não fica uma coisa por trás das câmeras dos outros. Aquele rolê da galera na Praça 15, voltando a vender os artigos retrô ali. Aquilo ali era uma... Não Às vezes eu nem preciso de tanta criatividade assim, dentro da lixeira já está a própria criatividade, que também é um meio de sustento. Eu estou passando pela lixeira um dia desses no Leblon e tinha mais de 500 livros do Sebastião Salgado jogado dentro de um entulho. Eu fiz um vídeo para as pessoas acreditarem, porque eu só conseguia carregar uns 40 quilos no máximo, né? Que eu tava com o cachorro até aqui na rocinha. Quando eu voltei não tinha mais ninguém. Eu tenho uma... Voltando ao assunto anterior. Quando eu era mais novo, eu sempre amei videogame, só que eu nunca tive dinheiro para comprar videogame. Aí quando a situação deu uma melhorada, eu comecei a colecionar. Só que a minha coleção começou, eu estava passando na Praça da Cruz Vermelha, era carnaval, e tinha um cara com a banquinha no chão, com um cachorrinho deitado, todo sujo, e ele estava na banquinha com um Super Nintendo, 4 fitas, 2 controles e os fios do videogame. Aí eu perguntei pra ele, irmão, quanto era? Aí ele, isso aí me dá, sei lá, 30 reais, né? Deve ter, sei lá, uns 15 anos. E aí, beleza, comprei, levei, passou na outra esquina, no chão tinha mais 2 fitas. Comprei mais 2 fitas. E assim foi. O videogame, quando cheguei em casa, nem funcionou, na verdade. Mas aquilo me gerou um gatilho tão grande para minha infância que eu comecei alucinadamente a catar, e foi uma atividade que eu comecei a desenvolver e comecei a ir às feiras de rolo para comprar videogame. Eu saía daqui domingo para ir lá para Belfor Roxo para comprar na feira que tem lá de Areia Branca, ia para Caxias, antes de trabalhar em Caxias, eu ia para Caxias domingo comprar. Então assim, onde a gente menos espera tem uma memória afetiva. Pode gerar um gatilho na pessoa. Então, assim, essas feiras de rolo, que cada vez estão se tornando mais comuns, então, aí eu vou usar a tua crítica, estão se gourmetizando cada vez mais, porque agora já tem até site, né? Como é que é? De troca, né? Não, e os preços estão... Tá muito caro, Esquece.
as coisas que eu juntei no lixo, objetos de valor, não lixo, né? Também cato latinha, alguma coisa, mas as coisas de valor. Eu falo, ó, qualquer coisa que você vê novo na casa de uma pessoa, um dia vai ter um igualzinho na lixeira, pode procurar. Se tiver a sorte de achar, tu vai encontrar. E o valor é uma questão muito subjetiva, porque algo que pode ser muito valioso para você, pode ser pouco, para mim, pode ser pouco valioso para Entendeu você. por que aqui no início também deu um embate sobre valores e tal? Porque eu tenho essa perspectiva, uma coisa que é super valiosa para mim, as pessoas jogam no lixo. O valor e eu junto, às vezes dá para minha casa. O valor é subjetivo. E às vezes eu vendo com o Márcio, as últimas botas que ele comprou, eu achei na lixeira. O valor é algo muito subjetivo. E a cultura... E isso eu faço com a minha arte também. Então, mas a cultura é subjetiva. É por isso que eu falei para você no início, que o que você pensa que, meu trabalho não tem valor. Tem valor sim. Você pode achar que o seu trabalho não tem valor monetário, mas ele tem um valor muito maior do que o valor monetário para várias pessoas. E o seu valor o seu trabalho é muito importante. A sua cultura é muito importante. E não deixa nunca na sua vida alguém botar valor na sua cultura. Você sabe o quanto a sua atividade e a sua cultura vale. E você tem que trabalhar com isso na sua cabeça e através disso você vai saber que você está incluído. Pode até ser difícil, pode não te gerar renda, eu tenho certeza disso. Mas a única coisa que você tem que ninguém te rouba é o teu conhecimento. É por isso que a gente fica meio, não está me faltando a palavra agora, assim. É revoltado mesmo. Não é tanta revolta também não é frustração. É um pouco assim... Questionador. Não, retração. Distante. Distanciamento, então, seja um sinônimo. É tipo arredio quando aparece assim, o que é a ideia criativa? Daí vem segundo o Sebrae. Aí é tipo assim, a gente aplaudiu. Porque isso tá ligado? Foi assim que começou. Mas é por isso. Isso é porque a gente vai entrar na questão do pertencimento. Porque, né, Marcos, quantas vezes a gente não porque, desculpa, o Cacique que fala aqui por mim e tal, porque eu nem documento tinha até 6 meses atrás, realmente. Eu sei que fica difícil acreditar às vezes, porque eu sofri também um processo de civilizatório, de apagamento ancestral. Quando eu fui morar na rua, eu não me considerava mais um indígena. Minha avó tinha ficado morrido lá na aldeia, eu fui virar morador de rua. Entendeu? Eu estou hoje em dia me reconectando com a minha ancestralidade como indígena, entendeu? Me reconhecendo também. Aí quando acontece um embate desse de eu ter que provar alguma coisa... Não, você não tem que provar nada pra mim. Daí eu de novo, não para o senhor, mas a discussão estava sendo sobre o que o senhor estava apresentando, entendeu? Mas se eu tivesse que provar lá onde o senhor está apresentando aqui. Mas aí a gente vai entrar na questão que a gente discutiu, que a esposa dele falou muito bem, que é a questão do pertencimento. Eu baixei minhas orelhas, é a questão do pertencimento. A Michelle é porque a gente é treinado. A gente vindo da comunidade, a gente é treinado para não sentir pertencente. Eu sei que parece que eu sou impertinente e tal, mas às vezes eu sou muito contestador, entendeu? Se gerou algum tipo de mau desconforto entre eu e o senhor, eu vou lhe pedir desculpa aí, Marcos, eu não sou senhor de forma alguma, eu sou você e eu estou aqui na mesma posição que vocês. Eu venho aqui para mostrar uma coisa para vocês e eu estou saindo com um outro conhecimento muito maior e com coisas que eu vou pensar e que eu vou refletir, que eu vou lidar e que eu vou tentar achar soluções para problemas que vocês me levantaram. Porque se vocês também não tivessem me levantado esses problemas, são coisas que hoje não fazem parte da minha realidade. O Ramalho falou até quando ele se apresentou, que ele é exequento, semi-analfabeto. Aqui a gente é também, né, Márcio? Quanto aqui a gente só tem escolaridade. Tanto é que realmente o senhor falou 3 palavras lá no início que a Madaíra teve curiosidade de perguntar uma. Não, mas vocês também falaram palavras que eu não conheço, tá? Por favor. Não, eu queria contar um pouco da minha história em relação até o audiovisual, assim, como tudo que eu aprendi veio desses espaços desse tipo, assim. Eu vim da Baixada, agora eu moro em Polinésia, acho que a maioria que não conhece, perto da Pacuna. E o único privilégio, eu acho que eu tive foi a educação, assim, uma parada que minha mãe encaixava na minha cabeça, então ela sempre me apoiava e tal. E no ensino médio eu tive a oportunidade de estudar no colégio técnico, que era público, mas que tinha tudo a ver com multimídia, com audiovisual, com fotografia. E a partir daí eu não passei no Enem, eu queria muito fazer uma faculdade pública, eu não passei de primeira e fui fazer curso. Eu fiz a ProReg, a Portela, ela fez um curso de graça de audiovisual,
com uma produtora, não sei se encaixa na economia criativa também. Então, nesses lugares eu me sentia pertencente, porque eram pessoas de diversas idades também lutando na minha cabeça. Eu tenho 25 hoje, comecei essa trajetória com audiovisual com 18. Eu ainda acho que eu não vinguei, tá ligado? Mas eu tô tentando. E agora eu tô na faculdade pública, mas... E o que você tá fazendo na faculdade? Tô fazendo audiovisual, rádio e TV. Rádio e TV? Na UFA. E aí... a questão é tentar, sabe? Aí a gente não vai conseguir, não era questão difícil sim, eu vou não te fazer era. uma pergunta. Mas a gente na tá sua tentando. realidade do ensino médio, você foi criada para entrar na faculdade? Se eu fui criada para a faculdade? Não, nem. Eu sou a primeira a fazer faculdade pública da minha família. Tudo bem, mas dentro da própria escola, você tinha uma visão, as pessoas te davam incentivos para entrar na faculdade? Tinha uma... Vocês vão... Faz o Enem. Por cima, faz o Enem. Não, mas faz o Enem por protocolo, faz o Enem. Mas Não ninguém tinha falou pra esse você, apoio tão grande. ó, Era um colégio acima da média para um colégio público, mas Vocês estão ainda na assim... CETEP? Não, é o NAVE. Era um colégio ali na Uruguai, né? ENAVE? Desculpa. Não, é o colégio, Não, o nome desculpa. do colégio é José Leite Lopes, Mas e era- aí ele foi patrocinado pela Oi Futuro, que é um Análise do projeto... conhecimento. Isso, aí... O nome da NAVE quer dizer Núcleo Avançado de Educação. É um projeto que a Oi fazia com Não, mas é ENAVE ou NAVE? NAVE? Que parece uma nave mesmo. E aí tem esse projeto, eu acho que, não sei se tem a ver, mas tem esse projeto agora no parque, né, de Madureira, tem outros lugares na Nave do Conhecimento. Eu também já fiz curso de audiovisual na Nave do Conhecimento, esquecido. Então eu sempre procuro esses espaços públicos, tipo esse aqui, que minha amiga indicou, porque é onde eu me sinto... Só voltando. Sim. Como eu te falei, você não teve Esse incentivo, não teve tão incentivo grande, tão grande e você está na faculdade pública, então você deu certo sim. Você está subvertendo o sistema. Você está subvertendo o sistema que não é para você. O sistema não te cria para você estar lá. Tem um exemplo aqui na pracinha, um jovem, ele começou dançando, passinho, por um hobby mesmo, sabe? Brincadeira de criança ali, de se filmar e tal, as primeiras câmeras. Hoje ele virou um artista e aquela brincadeira virou profissão e agora já está empregando outros jovens também. Ele me ligou querendo contratar para gravar clipe do artista dele. Eu falei, caramba, eu já vi um documentário, então assim, Quem que é? até o Pablinho, até uma... Quando você fala da criatividade, eu lembro muito assim, a pessoa tem que ser criativa para sobreviver, né? Ela entra um portão, vai vender uma parada na rua. E você fica tão encantado, né, com aquela fala, né, com o jeito que a pessoa te aborda, como você deu exemplo, você acaba comprando a ideia, cara. Você nem quer comprar o produto. A gente está numa escola de cinema. Só um minutinho, já vou deixar essa fala. A gente está numa escola de cinema. E a gente está falando aqui sobre economia criativa. E o que você está falando me remeteu a um negócio muito bizarro. Me remeteu a... Alguém já assistiu Rio Zona Norte? Já assisti. O que é retratado no Rio Zona Norte do cara que quer vender a canção dele para poder fazer sucesso e que ele toma a volta. Você quer exemplo de economia criativa maior do que esse? Nossa, mas esse filme Ele dá é um raiva filme do de cara pegando a 1963. música dele. Mas, cara, no final das contas, ele faz a retrospectiva da vida dele durante o filme e ele tem passagens ali que ele fica muito feliz, como a Ângela Maria cantando a música dele. Sim. Então, Ai, não entendi, foi mal. Ela é minha amiga de faculdade, faço jornalismo, ela faz rádio e TV, mas a gente faz na mesma faculdade e a gente tem muito essa troca, assim, com outros amigos nossos também periféricos, de às vezes não sentir que aquele lugar foi feito pra gente. E aí eu retomo muito o que a Alice disse, porque a gente tem essa a sensação que você teve vendo ali, a gente sente muito lá na faculdade, por mais que não seja uma PUC, lá é muito diverso, graças a Deus tem muita gente de muitos lugares, mas assim, é professor, tipo, eu moro na Curicica, lógico, pra caralho da Urca. É professor que, tipo, se eu chegar, a aula é 8 horas, se eu chegar depois de 8h20 é falta. Eu já cansei de reprovar matéria por isso, já era pra eu estar formada, sabe? E ver gente, tipo, ver meus amigos brancos de perto, muitas vezes olhando assim com um desdém, de tipo, ai, você chegou atrasada de novo, sabe? É um espaço que não é feito pra gente. Isso pra mim foi o ápice, tipo,
uma amiga minha estava grávida e aí tinha uma professora lá, essa professora nojenta. Ela não quis abonar a falta da menina grávida com as outras. Não quis abonar. E acontece muita coisa assim, é um espaço que foi feito para não ser nosso, mas a gente quer continuar lá dentro porque a gente sabe que a gente vai ser, a gente vai, sim, não era para ser assim, mas aí tipo assim, falando em relação ao que a Alice falou, tipo, com certeza isso causa um puto impacto. Talvez até, tipo, a gente é minoria também, mas talvez até para você sendo indígena de aldeia, vendo que tipo, vocês são o povo originário, né, disso aqui, então com certeza te causa um puto impacto. Mas, não, só pra concluir rapidinho, mas assim, você vai subverter esse sistema, da mesma forma que a gente tá lá na faculdade, tem muita coisa muito errada, a gente fica puta. Eu não queria fazer aula com professores assim, eu não queria, né, em alguns momentos ter que, não vou dizer abaixar a cabeça, mas tipo assim, tem que entrar nas normas deles pra ser aprovado em matéria. Mas eu sei, eu quero conquistar meu espaço ali. Eu quero me formar jornalista, ela quer se formar produtora audiovisual. E a gente quer mudar as coisas. Tipo assim, toda vez... Eu briguei com essa professora feia, discuti em meio, ela me odeia. E assim, eu não vou abaixar minha cabeça, nunca puder discutir, eu vou discutir, mas assim, eu vou permanecer ali e vou aprendendo como jogar, vou aprendendo como dialogar. Teve um momento que, tipo, eu me tirei assim, porque eu tava num projeto que essa professora era coordenadora. Enquanto eu tava ali, eu pensei, essa briga não vale eu comprar agora. Eu vou continuar aqui, vou fazer meu portfólio, né? Não vou dar muita atenção para essa pessoa, realmente é uma pessoa que por diversas atitudes eu considero uma mulher racista, mas não vou comprar essa briga agora, eu vou fazer o meu em outro momento, não vou me relacionar mais com essa pessoa. E é isso, a gente vai aprendendo a jogar esse jogo, né? Para que no futuro esse espaço possa ser nosso. E aí, voltando para a cultura, né, dos meus amigos lá do IF, do FRJ de Produção Cultural, hoje tem vários deles que estão na Secretaria de Cultura do governo. Já é uma outra mentalidade entrando em estruturas do governo. E a galera, assim, que tipo, eu acho que tem puto orgulho. Tipo, amigas minhas de lá de Deodoro que várias vezes não, realmente, a gente falava, pô, não tô com dinheiro pra comer hoje, pra parar pra lanchar. E aí você vê essas pessoas conquistando as coisas. E assim, né, é devagar, é chato, é horrível, a gente vê um monte de gente privilegiada passando na nossa frente, mas a gente vai fazendo o nosso, sabe? Tipo, não pode deixar eles entrarem na nossa mente pra falar que a gente não merece, que a gente não vai fazer parte daquilo ali. Nós falávamos aqui ontem que muitas vezes o ensino não tem sido ensino, ele tem sido só concordância entre o professor e o aluno. Se o professor não concordar contigo, você está aprendendo errado. E só de você conseguir questionar isso, você já faz parte de... Mas tem que ter estrutura. Então, não, tem que ter cultura para mexer na estrutura. Não, então. Mas só de você questionar, já é, você só cria um problema, você só entende que algo é um problema quando você se questiona. Se você não se questionar, você não vai achar que é um problema, você vai levar a sua vida normal para o resto da vida. Só da gente estar aqui, reunidos nessa sala, 9 horas da noite, questionando todos os problemas que existem, a gente já pode conseguir sentar, debater esses problemas e tentar achar formatos, união, junção, para a gente tentar, a gente não vai iludir vocês, a gente não vai mudar o mundo, a gente não vai acabar com todos os problemas, mas a gente pode achar um meio para conseguir resolver boa parte desses questionamentos. Por exemplo, você tem um questionamento sobre a organização que você precisa ter para entrar no edital. De repente, vocês podem pensar numa cooperativa. Não, até chamar outros produtores de comunidades do Rio de Janeiro inteiro e fazer um debate público que gera uma proposta que vai sentar e fazer isso. Eu estava pensando nisso que você estava falando. E amanhã eu vou apresentar uma outra coisa para vocês. Eu vou ensinar vocês como vocês protegerem o seu projeto, como é que vocês vão registrar ele para que o projeto seja seu e nenhuma outra pessoa possa pegar e você tenha provas que ele é seu projeto. Então, assim, a gente vai conversar sobre isso também, porque a organização é feita para isso. A organização é feita para isso. A gente meio também tem um negócio com esse negócio de registrar as coisas, porque é mais fácil uma ideia estar aqui entre nós, esse núcleo revolucionário de informação, que a gente vem falando aqui, ou já ter um banco de ideias nossos lá registrados para alguém chegar e plagiar e se empoderar praticamente do mesmo projeto que a gente em outra área e nossa ideia já está lá. Eles têm um banco de ideias para irem lá
pescar, para ele lá retirar ideias que já estão registradas, para eles fazerem um projeto muito parecido, então, muito semelhante. Eles não têm acesso a isso. Eles que seria quem que nós estamos falando agora? Eles também eu nem sei quem são. Os eles que vocês E estão é falando. eles na minha cabeça, né? Não tem. Não, mas agora que falou eles, eu fiquei curioso. Não, eles, o mercado em geral, quem poderia roubar a sua ideia. Entendeu? Gente, agora, ó. Professor, muito obrigado.